E eu quero dizer, irmãs, que todo relacionamento, se o relacionamento não dá certo, a culpa não é de um só, não. Ambos têm culpa e ambos sofrem. Não só eu sofria, o meu marido sofria também. Eu gostaria que ele estivesse aqui, mas ele está trabalhando. Amém, ele vai ver depois. Então eu agradeço a presença de vocês aqui para estar falando. Nós vamos estar passando agora para a irmã Miriam dar mais uma palavrinha em relação. Agradeço a presença de todos. Vocês não estão aqui para... A gente fala que é talk show, mas a intenção foi de levar a palavra, né, de uma forma diferente ao coração de vocês. Nós estamos com esse propósito aí das esposas que oram, e que o Senhor possa assim, estar grandemente nos abençoando, nos fortalecendo e nos capacitando como mulheres de Deus, mulheres guerreiras, mulheres sábias, mulheres que perseveram por um casamento feliz. Amém? Passar para a irmã Miriam. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu vou precisar também da ajuda da irmã Patrícia. Eu vou pedir para a irmã Patrícia ficar aqui. Pode ficar no momentinho quando eu. Agora eu vou precisar, eu vou pedir sua ajuda. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós estamos felizes porque nós podemos contemplar o agir de Deus nas nossas vidas. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Nós vimos aqui, talk show. Eu acho essa palavra tão difícil de falar. Aí o meu esposo fala assim, é talk show. Mas amém, nós vimos a entrevista aqui com as nossas amadas irmãs e vimos que o Senhor faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele fez na vida das irmãs que estavam aqui, Ele faz na minha vida e Ele faz na sua vida. Não tem casamento difícil para o Senhor. Não tem dificuldade que o Senhor não possa resolver. Amém? O tema do nosso culto é casamento em crise. Grandes problemas começam pequenos. E pequenos problemas não resolvidos são grandes. E às vezes em um casamento, coisas muito simples se tornam em coisas muito complicadas e muito difíceis de resolver. E muitas situações desagradáveis poderiam ser evitadas em nossos casamentos se as identificássemos para solucionar. Muitas vezes nós não buscamos solução para os problemas que afetam os nossos casamentos porque não nos identificamos. Então nós precisamos identificar para solucionar. As separações em casais, entre os casais, raramente acontecem do dia para a noite. Ela vai minando, não é? São inúmeras brigas, inúmeros desentendimentos, o amor vai acabando o respeito de um pelo outro, e assim vai. Ninguém dorme e acorda no outro dia e fala, eu vou separar. É como um cupim que vai roendo por baixo e vai roendo aos poucos, e se nós não tomarmos, buscarmos solução, aquilo ali vai se corroendo, até chegar ao ponto de uma separação. E com o passar dos anos, a tendência é o casamento começar a perder o encanto. Quem casa buscando perfeição no casamento, vai ter muitos problemas. Porque o casamento, como qualquer outro relacionamento entre pessoas, não busca perfeição. Nós precisamos buscar o que está causando o problema. Temos hoje, além dos testemunhos maravilhosos das irmãs, o testemunho da irmã Carmen, eu já conhecia, que ela já deu aqui outra vez no culto. O testemunho da minha irmã eu acompanhei de perto, mas cada vez que eu ouço, eu me emociono com o testemunho
Se formos olhar para a natureza humana, nós jogamos os nossos casamentos na lata do lixo. Agora, se nós formos olhar pelo espiritual, deixarmos o homem natural, a mulher natural, e formos olhar de forma espiritual, aí nós podemos entender que tem solução. Porque a solução não vem de nós, a solução vem do Senhor. E o Senhor traz solução até mesmo quando não tem mais jeito. Até mesmo quando já acabou o amor, quando já acabou o desejo de construir uma família juntos. Até mesmo nessas situações, o Senhor restaura, porque a restauração vem do Senhor. Então, além dos testemunhos das irmãs, nós temos alguns pontos básicos para um casamento harmonioso. E o primeiro ponto para um casamento harmonioso é você decidir que quer ficar casado. É o primeiro ponto. Muitas pessoas, quando decidem se casar, entram naquele relacionamento, naquela união, com aquela ideia fixa. Eu vou casar. Se não der certo, eu separo. Quem já ouviu essa palavra? É só o que o inimigo precisa. É a brecha que o inimigo precisa para entrar no seu casamento. O inimigo precisa de uma palavra. Às vezes a brecha vem de uma palavra. Então risca esta palavra do seu casamento. Se não der certo, eu vou separar. E troque esta palavra. Eu vou viver, porque eu casei para ficar casado. Aleluia. E o segundo ponto é aceitar a pessoa como ela é. Enxergar os defeitos dos outros é muito fácil. Muito fácil. É muito mais fácil enxergar o defeito do outro do que em nós mesmos. Mas como já foi falado aqui pelas irmãs, eu quero reforçar. Todos nós temos defeitos em um casamento. Todas nós temos falhas. Não existe um culpado por um casamento fracassado. Todos nós temos a nossa parcela de culpa. E um dos pontos para o casamento dar certo é nós aceitarmos a pessoa como ela é. Todos nós temos limitações. Todos nós temos defeitos, temos falhas. Então, ao invés de nós estarmos reforçando as falhas do nosso companheiro, vamos ver as qualidades. Não existe ninguém totalmente perfeito. E não existe ninguém totalmente perfeito. Tem um equilíbrio. Vamos buscar o equilíbrio. Vamos buscar as qualidades. Um outro ponto, terceiro, é entender que todo casamento tem crise. A gente costuma olhar o casamento do vizinho, o casamento do amigo, do colega, só que o casamento de fora, a gente só vê por fora. A gente só vê a casca. A gente não vê lá dentro como a gente vê o nosso. E aí a tendência é achar que o nosso marido é o pior do mundo, que o nosso casamento é o pior do mundo, que eu não casei para ser infeliz. E nós precisamos entender que nós casamos para fazer o outro feliz. Quando nós tivermos essa concepção, nós vamos parar de buscar a felicidade pessoal. Então nós precisamos entender que todo casamento tem crise. E as irmãs aqui na entrevista que elas falaram, elas relataram muitas crises nos casamentos delas. Mas eu quero lembrar de outras mulheres que viveram todas as crises no casamento e não se separaram. Quero lembrar de mulheres que viveram a crise dos 5 anos, dos 7, dos 10, dos 15, dos 30, dos 50 e estão firmes buscando o Senhor.
esperando no Senhor. Então nós precisamos entender que a crise do casamento não é um privilégio de algumas. A crise do casamento acontece em todos os casamentos. Outro ponto, 4, demonstrar maturidade em relação às falhas pessoais. Isso quer dizer que nós precisamos amadurecer nos nossos relacionamentos. E o amadurecimento, ele vem no dia a dia. Ele vem na busca do Espírito Santo. Ele vem na ajuda que pedimos ao Senhor. Nós precisamos deixar de ser aquela criança que entrou no relacionamento conjugal e precisamos partir para um relacionamento maduro. Então, demonstrar maturidade em relação às falhas pessoais. Nós precisamos entender que o nosso esposo vai errar. Ele é ser humano, assim como nós erramos. Nós precisamos entender que os nossos esposos têm limitações, como nós, porque ele é um ser humano. E nós precisamos entender que nós não nos casamos com um super-homem, cheio de qualidades. Nós casamos com um ser humano, cheio de defeitos. Mas nós também fomos para um casamento cheias de defeitos. Nós também somos mulheres, somos seres humanos. E o 6º ponto é a ajuda mútua, auxílio. O Senhor nos levantou para sermos ajudadoras. Ser ajudadora é auxiliar os nossos esposos e auxiliar em qualquer situação. Não é auxiliar só quando está na bonança, quando está com dinheiro no banco, carro novo, viagens programadas. É auxiliar também na dificuldade. É ser cúmplice, ter cumplicidade um com o outro, colaborar, participar como parceiras, como amigas, como companheiras. E da mesma forma os esposos, como parceiros, amigos, companheiros. Ser ajudadores. Se tiver arroz e feijão para comer, vamos sentar juntos e vamos comer arroz e feijão, sem reclamar. Ajudar não é reclamar. Ajudar não é cobrar. Ajudar não é julgar. E muitas vezes nós falhamos nesse ponto. Porque nós julgamos, condenamos e ainda mandamos para o inferno. Não, você não tem jeito não. Você não tem jeito mesmo. Já vai para o inferno mesmo. E muitas vezes nós agimos dessa forma, por falta de maturidade. E um outro ponto é aceitar. Mais uma vez reforçando aqui o que as irmãs já falaram. Aceitar que aos olhos de Deus o divórcio é condenado. É permitido. A irmã Efigênia gosta muito de falar essa palavra. É tolerado. O Senhor tolera o divórcio, por causa da dureza dos nossos corações. Então o Senhor tolera, porque em certas situações nós achamos que não tem mais jeito. E às vezes não tem mesmo. Às vezes é necessário. Cada caso é um caso diferenciado. Mas nós precisamos entender que o divórcio é condenado por Deus. E uma outra situação que muitas vezes nós temos dificuldades, como esposas, como esposos, o viver uma só carne. Muitos casais acham que viver uma só carne é só em um momento sexual. E não é verdade. Uma só carne quer dizer não há divisão. O eu passa a ser nós. Os meus amigos passam a ser nossos amigos. Os meus problemas passam a ser nossos
momento de uma dificuldade com os filhos, fala: o seu filho já deixou de ser uma só carne, porque são os nossos filhos. O neto, quando dá problema, está insubordinado, sem disciplina, olha aí seu neto, ó. Olha aí o que seu neto está fazendo. Já deixou de ser uma só carne. Somos nossos netos. Então, uma só carne é vivermos juntos todos os momentos. Não tem o meu salário, é o nosso salário. Tem maridos que as esposas não sabem quanto ele ganha. Tem maridos que as esposas não sabem a função que ele exerce no seu trabalho. Não é uma só carne. Uma só carne é viver uma vida a dois o tempo todo. E para um relacionamento duradouro, nós precisamos renunciar a posições radicais. Aí algumas mulheres vão falar: mas sou sempre eu que estou renunciando. Mas vai chegar um momento que ele também vai renunciar. Porque nós precisamos perseverar. Renunciar a posições radicais. Não, naquele lugar eu não vou porque eu não gosto. Mas você já perguntou à sua esposa se ela gosta? Você já perguntou ao seu esposo se ele gosta? O meu esposo adora pizza de alho. Tem gosto pior para mim? Pizza de alho, sabor alho. Lá em casa ninguém gosta. Toda vez que vai pedir uma pizza, ele fala alho. E no final ele não come a pizza de alho, porque é só ele que gosta. Né? Então, renunciar é isso. Você renunciar a alguma coisa que você gosta muito em prol da sua esposa, em prol da sua família. E a esposa da mesma forma. Renunciar a algo que você gosta em prol do seu esposo. Outro ponto é o perdão genuíno. Dentro de um casamento tem que ter perdão todos os dias. Aí alguém pode falar: mas eu perdoei ontem, hoje ele está me pedindo perdão pela mesma causa. O Senhor nos manda perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Hoje eu não vou perdoar uma pessoa 70 vezes. Mas o Senhor nos manda perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, é infinito o perdão. Tem que haver perdão genuíno dentro de um relacionamento. Nós temos que aprender a pedir perdão e a perdoar. Sem nos preocuparmos se estamos humilhadas, se estamos não consideradas. A palavra manda perdoar. E dentro de um casamento tem que haver o perdão genuíno. Tem que haver o acordo. Andaram dois juntos se não estiverem de acordo. Nós temos que estar de acordo. E tem que haver diálogo. Os esposos e as esposas precisam aprender a dialogar. Briga não é diálogo. Discussão não é diálogo. Diálogo é conversar. É sentar e conversar. Ainda que seja para discutir a relação. Mas tem que haver um diálogo. E tem que haver o respeito mútuo. Eu acho que o casamento começa a entrar em crise quando falta o respeito. O respeito não só do homem para com a mulher, mas também da mulher para com o homem. Desrespeitar uma esposa não é só adulterar, não é só ficar com um amante ou ficar com uma pessoa.